Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a algumas inquietações de alguns inscritos meus, aonde eles deixam nos comentários que eles não conseguem cultivar suculentas. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas. Então, gente, hoje eu vou compartilhar algumas dicas que eu segui no início do meu cultivo, né, e que fizeram a diferença para que eu tivesse sucesso no cultivo dessas belezuras, dessas lindezas que encantam a nossa vida. Então agora vamos ao vídeo e vamos descobrir quais foram essas dicas valiosas que mudaram a história do meu cultivo. Garanto que vocês não vão se arrepender e são dicas valiosas para o sucesso do cultivo. Então, gente, confesso que no início do meu cultivo eu também tive bastante dificuldade, até porque há 5, 6 anos atrás, né, o cultivo de suculentas ainda era muito novo. Elas estavam começando a chegar até as nossas cidades, pelo menos na cidade aqui onde eu moro. Eu moro em Gaspar, Santa Catarina, as pessoas sempre perguntam onde eu moro, né, aqui no sul. E há 5, 6 anos atrás foi mais ou menos a época em que eu comecei a cultivá-las e eu comecei a conhecer as suculentas. E no início, gente, eu perdi. Ainda perco, né? A gente ainda perde algumas suculentas, mas não com tanta frequência quanto no início. Tudo por quê? Existem algumas regrinhas básicas no cultivo das suculentas que a gente precisa seguir para que a gente possa ter sucesso com elas, né? As suculentas, elas têm um cultivo um pouquinho diferente, por exemplo, de que uma folhagem, de que uma roseira. Elas exigem um cuidado a mais. Diferente do que as pessoas falam que é muito fácil cultivar suculentas, eu digo para vocês que não é tão fácil assim, não. Elas exigem cuidado, sim. Principalmente de observação para ver se elas estão bem, se elas não estão adoecendo com pragas. E existem alguns cuidados diferentes que a gente tem que ter no cultivo delas para que a gente possa ter sucesso e para que elas se desenvolvam com saúde e que fiquem belas. Ó, essa aqui é uma mudinha de uma 11-hora peludinha que eu coloquei aqui, que olha que lindinha, ela já está dando flor. Então, como eu estava falando, gente, eu também tive bastante dificuldade. Então, o que eu digo para vocês é que não desanimem, continuem, insistam, que vocês vão conseguir. Como eu estava falando, só depois que eu comecei a mudar alguns conceitos no meu cultivo, a seguir algumas regrinhas básicas, que eu comecei a ter sucesso com as minhas suculentas. Este tapete persa, no início, eu comecei a cultivá-lo em vaso de barro, e eu estava dando o sol da tarde para ele. Confesso que não deu certo, pelo menos no meu cultivo, eu estou falando do meu cultivo, gente, tá? O que tem dado certo no meu jardim com as minhas suculentas. Então, no meu cultivo, o tapete persa, ele não se desenvolveu como esperado em vaso de barro. Talvez eu deveria ter dado mais água para ele, não sei. Eu sei que depois que eu troquei, que eu coloquei ele neste vaso, nesta lata, ele se desenvolveu muito, ele começou a ficar pendente, ele já floriu muito, ele teve 2 florações maravilhosas. Isso foi assim, ó, de novembro, dezembro para cá, que ele começou a florir e ficar assim maravilhoso. Como vocês podem ver, eu já consigo fazer muda dele. Mudinhas, né? É só cortar esses galhinhos, deixar secar e colocar na terra. Então, depois que eu mudei algumas atitudes no meu cultivo, eu comecei a ter sucesso com o meu tapete persa. E ele está nessa lindeza, gente, só alegria. Olha que maravilha. Uma outra dica valiosa, gente. Ter paciência. Suculenta não é tão fácil de cultivar como dizem. Suculenta dá trabalho, sim. Suculenta precisa ser observada, suculenta precisa de cuidados, suculenta precisa
Você observar se ela precisa de uma troca de vaso, observar se ela está se desenvolvendo bem. Se ela não está se desenvolvendo bem, você tem que observar, de repente, se é uma cochonilha numa folha, se é um fungo, ou de repente tirar ela de dentro do vaso e ver se não é uma cochonilha de raiz, né? Um outro fungo. Olha essa minha Calânquia humilis, que linda! Mostrar para vocês também essa minha mamilária maravilhosa. É um cacto, né, que se multiplica com muita rapidez. Esses vermelhinhos, gente, isso aqui é tudo cápsulas de semente. Vocês pensam na floração que esses 2 vasinhos tiveram esse ano. Eles pegam todo o sol da tarde e para vocês verem que aqui, ó, esses 2 aqui eu cultivo em vaso de barro. Por quê? Porque os cactos, eles exigem menos água, então eles se dão muito bem em vasos de barro. Os meus cactos, praticamente quase todos, eu cultivo em vasos de barro. Claro, eu tenho alguns em vaso de plástico, mas a maioria eu cultivo eles em vasos de barro. E pegando bastante sol. Quanto mais sol essas plantinhas pegarem, mais lindas elas vão ficar. Aqui a minha Cinocrassula índica, que eu também coloquei ela agora a pegar o solzinho da tarde, ela está indo muito bem, né? Então, você precisa observar a sua plantinha, ver o que ela realmente necessita. E como eu falei, paciência, gente. Suculenta precisa paciência e cuidados. Uma outra mudança que eu fiz também no meu cultivo, gente, é colocar as minhas suculentas no tempo. Eu sei que tem pessoas que dizem que não conseguem cultivar no tempo, que é muito difícil. Para mim também foi muito difícil. Eu comecei, então, com as minhas suculentas mais comuns, né? Aquelas que eu tinha várias mudas, porque se eu perdesse eu já teria outra. Eu sempre tenho suculentas que eu cultivo cobertas e suculentas que eu cultivo no tempo. E eu confesso para vocês que tem dado muito certo. A partir do momento que eu comecei a colocar elas, eu perdi o medo e comecei a cultivar elas no tempo, elas se multiplicaram muito. Vocês sabem que eu cultivo as minhas suculentas aqui em casa e eu tenho o meu cultivo no sítio também. E a partir desse ano também eu comecei a colocar outras que ainda eu não colocava, eu só colocava aquelas que eram mais de fácil cultivo, as ditas mais comuns. Então eu estou começando agora aos poucos colocar algumas suculentas que exigem um pouquinho mais de cuidados. Claro, a gente sempre tem feito toda uma adaptação, né, primeiro, para depois estar colocando elas na chuva. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho essa jade maravilhosa, que eu já cultivo há algum tempo ela. E aqui eu fiz um canteirinho recentemente, esse canteiro tem praticamente uma semana só. Elas estão se adaptando aqui. Aqui eu tenho uma decora maravilhosa, eu tenho algumas outras diferentes que ainda não estava cultivando no tempo, aqui também, ó. Essa Calânquia orelha de elefante eu já cultivo, mas tem algumas que ainda eu não cultivava. Olha que lindo que está este vaso de orelha de Mickey. Eu tenho a branquinha, né, com o pelinho branquinho, a amarela e a vermelha. Essa eu já cultivo já há algum tempo. E, gente, o que eu tenho notado e o que eu tenho percebido do meu cultivo no tempo com elas, gente, é que elas ficam mais resistentes. Claro que a gente tem que fazer toda uma adaptação antes. Você tem que, né, vamos dizer, acostumar a planta. Adaptar é acostumar ela àquele ambiente, né? Porque como aqui no sul é muito úmido e muita chuva, nem sempre eu tenho sucesso com todas. Tenho planta que morre? Tenho planta que não está dando certo. Eu estou insistindo, mas algumas infelizmente não têm dado certo. Porém, outras estão ficando lindas e saudáveis e maravilhosas. Por eu insistir, gente, no cultivo, eu tenho tido muitos resultados satisfatórios. Claro, como eu falei, eu tenho suculentas que eu perdi, tenho suculentas que, infelizmente, eu não estou conseguindo cultivar no tempo. Então, o que eu faço? Eu cultivo elas em local coberto. Sempre com um substrato bem drenável, com muita luminosidade. As suculentas que são de sol pleno, elas tem que pegar no mínimo 6 horas de sol por dia e é o que eu tento oferecer para elas, né? E suculenta, gente, ela dá trabalho sim, elas exigem que a gente tenha um cuidado extra com elas. Elas são um pouquinho exigentes, vamos dizer assim, né? Mas o resultado é maravilhoso. Olha só
que lindezas. Eu tenho cochonilhas, eu tenho planta fungada, eu tenho planta que não dá certo, né? E tudo isso eu busco conhecimento de como tratá-las e de como cultivá-las de uma forma diferente, aonde eu possa dar aquilo que elas necessitam, para que elas fiquem bonitas e saudáveis. Então, o meu conselho é: não desistam, insistam, que vocês vão ter resultados ótimos. Este foi um vídeo, então, para falar um pouquinho do meu início de cultivo, que também não foi fácil, onde eu perdi bastante plantas, para deixar um pouco mais os meus inscritos, vamos dizer assim, tranquilos, que realmente as suculentas, elas dão um pouquinho de trabalho e elas exigem um cuidado diferente. Tem plantinhas que gostam de sol pleno, tem plantinhas que gostam de mais meia sombra, tem plantinhas que gostam de mais regras, outras de menos, né? Então, tem plantinhas que gostam de vaso de barro, outras de vaso de plástico, né? Só que todas exigem solo bem drenável, solo que seque rápido, um solo, um substrato que traga todos os nutrientes para que elas cresçam lindas e saudáveis. Ó, essas aqui eu cultivo elas à meia sombra, elas pegam sol meio período do dia, ou eu dou o sol da manhã ou o sol da tarde, né? São plantas que ficam saudáveis e bonitas. Então, gente, seguindo essas reguinhas, né? Reguinhas básicas, que eu também tive que mudar. Eu tenho muita coisa que eu tive que mudar no meu cultivo para que pudesse ter sucesso com elas. Eu ainda perco plantas, mas eu sempre estou aprendendo com elas. E também aprendo muito com vocês. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.